A eletricidade é um bem precioso, mas também pode ser perigoso. Desde pequenos convivemos com a eletricidade e nem sempre nos apercebemos dos riscos da sua utilização. Basta estar atento à comunicação social para nos darmos conta do elevado número de acidentes de natureza elétrica, que muitas vezes provocam grandes danos, chegando a causar mortes. A razão deste fenómeno é simples. Dos cerca de 6 milhões de alojamentos existentes em Portugal, aproximadamente 3 milhões foram construídos até 1974. As instalações elétricas dessas habitações foram planeadas e construídas sob normas de segurança muito diferentes das atuais, sendo hoje consideradas claramente deficientes. Entre outros problemas, é frequente encontrar proteções inadequadas, inexistência de ligação à terra e o número de circuitos e respectivas secções insuficientes. A situação agrava-se quando as instalações elétricas são acrescentadas depois da construção do edifício, porque, caso não tenham sido objeto de uma reabilitação adequada, com o passar do tempo vão se degradando. As sobrecargas resultantes da ligação de equipamentos elétricos com potências superiores às inicialmente previstas vão danificando os contactos e provocando aquecimentos que deterioram os isolamentos, podendo originar curto-circuitos. Situações semelhantes, embora em menor escala, verificam-se em muitos dos 2.600.000 alojamentos construídos entre 1975 e 2006, um ano antes de terem entrado em vigor as atuais regras técnicas de segurança. Este edifício, numa zona antiga de Lisboa, construído no fim do século XIX, é um bom exemplo do que acontece nos imóveis dos centros históricos das principais cidades de Portugal. Vamos conhecê-lo. Comecemos pela zona comum a todos os moradores, o hall de entrada. Vamos verificar o estado de conservação da instalação coletiva, ou seja, a instalação geral que alimenta a instalação elétrica de cada habitação e que deve estar em bom estado. O que não acontece neste prédio. Aqui temos uma instalação coletiva não remodelada com uma caixa de cartão a servir de invólucro, aumentando consideravelmente o risco de incêndio. Mas o incêndio é apenas uma das consequências de uma instalação coletiva não remodelada. Além disso, há ainda o risco de choque elétrico para quem circula nas zonas comuns de acesso ao imóvel e a perda na qualidade da energia que chega à habitação, podendo provocar a avaria de equipamentos elétricos, lâmpadas que cintilam ou que se fundem mais cedo do que deveriam. Para além destes riscos, uma questão importante é a eficiência energética. Sabia que uma instalação coletiva que tenha sido remodelada cumprindo as regras em vigor consegue ser 6 vezes mais eficiente que uma instalação executada antes de 75? 6 vezes! Numa casa, a entrada de energia acontece no quadro elétrico, tecnicamente identificado como o quadro de entrada. Nos quadros de entrada deverão estar instalados diversos equipamentos de comando e proteção. É necessário que estejam acessíveis, ou seja, ser manobráveis, mas que simultaneamente garantam a proteção das pessoas. É necessário que tenham invólucro, máscaras e estejam fora do alcance das crianças. Estes aparelhos deverão proporcionar conforto, mas sobretudo segurança. Os dispositivos mais utilizados são os diferenciais, que podem ser interruptores ou disjuntores e têm a missão de proteger as pessoas contra o choque elétrico. E os disjuntores, que protegem a instalação em si e os equipamentos que vamos ligar contra sobrecargas e curto-circuitos que, no limite, poderiam provocar um incêndio. Ainda quanto à segurança, e para que os diferenciais detectem eventuais defeitos e evitando choques elétricos, é fundamental que a instalação elétrica esteja dotada de terra de proteção. Ainda que tenha terra, se a ligação for feita através da canalização da água, não se pode considerar segura. É importante tentar saber se o quadro de entrada está equipado com terra, com pelo menos um diferencial e vários disjuntores. Um disjuntor por cada circuito de iluminação, um por cada circuito de tomadas, um por cada circuito de aquecimento, um por cada circuito de máquinas, etc., permitindo que cada disjuntor esteja corretamente dimensionado para o circuito que está a proteger. Quantas mais divisões houver, maior deverá ser o número de circuitos de iluminação e tomadas. Isto aumentará a segurança, o conforto e a eficiência da própria instalação elétrica. Relativamente à eficiência energética, se compararmos uma instalação antiga com uma instalação remodelada cumprindo as regras atualmente em vigor, a instalação remodelada é 12 vezes mais eficiente que uma instalação não remodelada. Os interruptores deverão estar devidamente fixados e, se forem antigos, não devem ser metálicos como este, que, embora pareça em bom estado de conservação, não está preparado para evitar um choque elétrico em caso de defeito. Se houver um defeito no interruptor ou na ligação, o metal irá conduzir a corrente elétrica para o invólucro, consequentemente para o corpo da pessoa que tente manobrar esse interruptor.
Se o interruptor for metálico, mas mais recente, supostamente já foi construído de acordo com as regras de segurança, estando equipado com isolamentos que evitarão que ocorra um choque elétrico. Um dos modos de garantir que o equipamento instalado cumpre as regras de segurança é verificar que o mesmo tem marcação CE, obrigatória na grande generalidade dos produtos elétricos. As tomadas são talvez a aparelhagem elétrica mais utilizada e nem sempre cumprem as regras de segurança exigidas. A que estamos a ver não cumpre nenhuma dessas regras. Está solta, não tem ligação à terra nem obturadores. É fundamental que as tomadas sejam fixadas com parafusos, evitando que, ao puxarmos uma ficha, a tomada se desprenda, deixando a parte condutora exposta e colocando o utilizador em risco de sofrer um choque elétrico. As tomadas deverão estar equipadas com ligação à terra, o que irá permitir que o diferencial que está instalado no quadro de entrada detecte um possível defeito no equipamento que esteja ligado à instalação. Devem ainda estar dotadas de obturadores que evitem que as crianças insiram algo dentro das tomadas. Deve-se verificar ainda se as tomadas têm a marca de qualidade reconhecida, o que confirma igualmente que foram concebidas respeitando as normas. É numa instalação antiga que sentimos mais a falta de tomadas para ligarmos os nossos equipamentos. E na tentativa de solucionarmos o problema, optamos por ir adquirindo extensões e fichas triplas. Nesta tomada, por exemplo, podemos constatar francos sinais de sobreaquecimento. O sobreaquecimento é uma das consequências do excesso de aparelhos ligados na mesma tomada. Com o passar do tempo vai ficando danificada, podendo no limite provocar um incêndio. Existem outras situações a ter em atenção. Em circunstância alguma devem existir condutores ou cabos desprotegidos. Mesmo no caso de eliminação à partida fora do alcance das pessoas, como este, os condutores devem estar protegidos, evitando assim contactos acidentais. A instalação deverá estar protegida em toda a sua extensão. Condutores, cabos, tubos e invólucros. Veja-se o caso do invólucro desta tomada na cozinha. Ao estar partida lateralmente, irá permitir a entrada de umidade e não garante uma proteção mecânica suficiente, de forma a evitar, por exemplo, que um puxão arranque o cabo que a alimenta. Mas este não é o único problema da instalação elétrica desta cozinha. Repare nestes condutores desprotegidos. Deveria ter sido utilizado um tubo que os protegesse de uma ação mecânica violenta, por exemplo, de um puxão ou uma torção, como é o caso deste, que pela natureza do cabo até poderia estar à vista. No entanto, devia estar devidamente fixado à parede, com abraçadeiras ou, em alternativa, entubado. O risco de alguém o puxar involuntariamente, arrancando do interruptor, é grande. Vamos conhecer a instalação elétrica da casa de banho, um dos espaços mais úmidos de uma habitação, onde basta estarmos molhados e descalços que o risco de choque elétrico aumenta devido à redução da resistência elétrica do corpo humano. Aqui está um bom exemplo de uma má instalação elétrica. Esta tomada não tem terra, não tem obturadores, não é indicada por locais úmidos e não garante a distância de segurança à base de duche. 60 cm é a distância mínima de segurança. Como já referi, para além das tomadas precisarem de ligação à terra, obturadores devem estar localizadas a mais de 60 cm do bordo, da banheira ou base de duche. Quanto à canalização que alimenta os equipamentos elétricos, não pode passar, estar à vista ou acessível a partir da zona de banho. O elevado risco de choque elétrico numa casa de banho implica maiores cuidados com a segurança da instalação elétrica, de tal forma que as regras em vigor já prevêem que os equipamentos instalados numa casa de banho de dimensões normais devem estar protegidos no quadro de entrada por um diferencial de alta sensibilidade. Todas as massas metálicas devem estar ligadas à terra e, obrigatoriamente, as que servem de suporte a equipamentos elétricos, pois só assim será possível detectar defeitos. Vejamos agora os condutores. A secção dos condutores, ou a espessura em milímetros quadrados, varia consoante o tipo de circuito, a sua utilização ou mesmo o comprimento do circuito. Quanto maior for a corrente elétrica prevista para um circuito, maior terá de ser a secção dos condutores. Um circuito com uma secção inferior ao que é suposto ter é também um circuito com maiores perdas, logo menos eficiente. E que, no limite, se aquecer muito, pode mesmo provocar um incêndio. Esta tomada, por exemplo, não tem ligação à terra, nem obturadores, e está alimentada por condutores com uma secção inferior ao que é suposto ter, estando aplicada diretamente na madeira, que é um material combustível. Nesta visita ficou a conhecer os riscos que corre quem vive ou trabalha em edifícios antigos como este, com graves falhas de segurança. Em caso de incêndio, por exemplo, muitas vezes os danos afetam não só o edifício, mas também os prédios vizinhos. A solução para estes problemas habituais nos centros históricos das cidades encontra-se na reabilitação urbana, permitindo uma reconstrução de raiz das instalações elétricas, cumprindo rigorosamente as atuais regras de segurança. Haverá certamente alguns custos envolvidos, mas em muitas situações poderá ser possível encontrar soluções técnicas que os limitem.
Se identifica algum dos exemplos que apresentámos na sua instalação elétrica, se gostaria de saber se a sua instalação está segura ou se já remodelou a sua instalação, mas questiona se a mesma terá sido bem remodelada, solicite uma avaliação junto da Certiel em www.certiel.pt. Usar bem a energia é um dever de cidadania.